Rafael Botelho, eu sou ortopedista e traumatologista com subespecialização em pés e tornozelos. Se a sua dor está localizada nessa região, que é aquela regiãozinha mais gordurosa, mais volumosa, abaixo dos dedos, né, localizado aqui especificamente nessa doença, abaixo da cabeça do primeiro metatarso, que fica ali logo antes do dedão, provavelmente você vai estar diante de uma situação que é uma doença chamada de sesamoidite. O que é essa sesamoidite? Nós temos aqui embaixo do pé dois ossinhos acessórios que se chamam ossos sesamoides. São ossinhos acessórios, tem tanto o medial quanto o lateral, são dois ossinhos que por entre eles passam os tendões flexores do hálux. E esses ossinhos eles ajudam, eles funcionam como uma polia para aumentar o braço de alavanca desses tendões e ajudar na flexão plantar, baixar o dedinho aqui. E por alguns motivos pode gerar uma inflamação nessa região, que é essa doença chamada de sesamoidite. E quais são as principais causas, né? O que pode causar essa sesamoidite? Por que ela surge? A principal causa disparada é a alteração da pisada. Quem tem a pisada supinada, também chamada de pé cavo, é um fator de risco para geração dessa doença. Por que isso ocorre? Quem tem a pisada supinada é quem pisa mais com a parte de fora do pé. E quem pisa com a parte de fora do pé costuma ter essa curvinha aqui do pé, né, que é o arco longitudinal medial, mais íngreme, né, com um ângulo mais agudo. E qual é o problema disso? Na hora que esse ângulo fica mais agudo, ele reduz a área de contato, né? Quem tem o pé neutro ou plano tem uma área de contato maior. Quem tem um pé cavo ou pisada supinada tem uma área de contato menor e o peso é distribuído basicamente entre o calcanhar, a cabeça do primeiro metatarso e dos metatarsos menores no quinto metatarso. Então, reduz a área de contato, consequentemente aumenta a pressão nessa área e tende a estimular a inflamação desse local, gerando a sesamoidite. Mas existem outras causas também. Atividades físicas muito extenuantes, né? Quem faz corridas longas, treino funcional, tipo maratonas, atividades esportivas, está treinando para competição e muitas vezes tem essa alteração da pisada, também é um fator de risco para o surgimento dessa doença. A utilização de calçados também, alguns tipos de calçados estimulam a pressão aumentada nesse local, por exemplo, a utilização de saltos muito altos, né? Forçam muito essa região aqui. Assim como calçados muito flexíveis, né, muito dobráveis, né, principalmente na pontinha, que isso aqui sobrecarrega na hora do desprendimento dos dedos essa região acometida. Quem tem também o encurtamento da panturrilha também pode predispor isso aí. A gente sabe que estudos biomecânicos, o encurtamento da cadeia posterior, né, tanto da panturrilha quanto dos isquiotibiais, que é a musculatura que fica atrás do joelho, quem tem essas estruturas, essa musculatura encurtada, estudos biomecânicos mostram que aumenta a pressão nessa região do coxim metatarsal, né, que é essa regiãozinha gordurosa, e predispõe ao surgimento de doenças nessa região, entre elas a sesamoidite. Mas existem outras doenças menos frequentes, osteocondrite dissecante ou doenças reumatológicas como a artrite reumatoide. E como que a gente pode confirmar essa doença, né? Primeira coisa, tem que procurar um profissional habilitado, de preferência um ortopedista com subespecialização em pés e tornozelos, e esse mesmo médico assistente vai solicitar alguns exames de imagem para confirmar. O diagnóstico ele é facilmente feito de forma clínica, através da consulta, mas os exames complementares podem dar dados também para confirmar essa doença, né? Então, normalmente a gente solicita um raio-x e uma tomografia para ver se tem alguma fratura e se já tem desgaste dessa região. E podemos também solicitar uma ressonância para a gente ver como que está o grau de inflamação desse local, nesse complexo glenosesamoide que a gente chama. Da mesma forma, se já tem também algum grau de desgaste nessa região. E quais são as medidas iniciais que a gente pode tomar para já ir melhorando o quadro, né? Primeira coisa, agendar a consulta com o ortopedista com subespecialização em pés e tornozelos para fazer esse acompanhamento. Outras coisas que podem ser feitas é iniciar alongamentos da cadeia posterior, tanto da panturrilha quanto dos isquiotibiais, né? Que basicamente é forçar a dorsiflexão do pé, forçar o pé para cima.
que pode ser feito com a ajuda de um profissional habilitado, seja um fisioterapeuta ou um educador físico. Da mesma forma, os calçados, né, a troca dos calçados, como eu falei, calçados com saltos muito altos, força muito essa região, então dá preferência em calçados com salto pequeno ou planos. E da mesma forma, evitar calçados de solado muito mole, muito maleável, principalmente na região aqui do bico, porque da câmara anterior, né, popularmente conhecido como o bico do calçado. Porque esse movimento aqui de desprendimento dos dedos, ele força muito essa região na hora que a pessoa vai andar. Então, o ideal seria o quê? No caso das mulheres, evitar saltos muito altos e calçados muito flexíveis. Então, tem que evitar, no caso, sandália japonesa, sapatilha, rasteirinhas e escarpins, né, saltos muito altos. E priorizar utilizar o quê? Uma plataforma, ou pode ser uma anabela com salto baixinho, o próprio tênis de corrida ou a bota. O homem teria que evitar, então, também as sandálias japonesas, as sapatilhas e os sapatênis por essa flexibilidade, priorizar a utilização de tênis de corrida também ou o sapato social e, se for utilizar uma sandália, de preferência mais grossa que seja menos flexível. A adequação da atividade física temporariamente ali durante 30, 45 dias também é muito importante. Então, nesse período inicial, deve-se evitar atividades físicas muito extenuantes, né, que sobrecarreguem muito essa região. Então tem que se evitar caminhadas longas, corridas, treinos funcionais, crossfit, atividades esportivas em geral, dança também, e priorizar atividades de menos impacto. Por exemplo, ao invés de caminhar ou correr, pode fazer uma bicicleta ou elíptico. Ao invés de fazer uma atividade física esportiva, prioriza fazer uma musculação ou mesmo exercícios na água, hidroginástica, natação ou pilates. Existem palmilhas também que podem ser utilizadas nesse tratamento. A palmilha basicamente seria para o quê? Ou uma palmilha de fibra de carbono, que é uma palmilha rígida para ser colocada dentro do calçado para evitar esse excesso de movimento no desprendimento dos dedos, deixar o solado mais firme. E da mesma forma existem palmilhas corretivas, que elas corrigem a pisada supinada. O segredo dela é que elas vêm com um desnível na parte de fora dela. Então, se a pessoa pisa com a parte de fora mais do pé, tem essas cunhas que tendem a jogar o peso para a parte de dentro, aumentar a área de contato dessa curvinha e, consequentemente, reduzir essa pressão e melhorar essas dores dos pacientes. E sempre lembrar, fazer um acompanhamento com ortopedista, com subespecialização em pés e tornozelos, porque existem outras maneiras de te ajudar a fazer o tratamento, melhorar sua qualidade de vida, sua atividade esportiva, que sejam desde infiltrações a terapias de onda de choque, ou mesmo cirurgias para correção da pisada, que tem evoluído muito nos últimos anos, e em casos de exceção está indicado às vezes até a ressecção desse osso em casos refratários. Tudo bem? Obrigado!